As Aventuras de Sherlock Holmes, obra do escritor inglês Arthur Conan Doyle, parte 2. O número 3 de Lauriston Gardens tinha uma aparência agourenta e ameaçadora. Era uma das 4 casas que ficavam um pouco recuadas da rua, sendo 2 ocupadas e 2 vazias. A última espiava para fora através de 3 filas de janelas tristes e abandonadas, com uma aparência vaga, opaca, a não ser pelos cartazes de aluga-se que surgiam aqui e ali, como cataratas sobre as vidraças encardidas. Havia um pequeno jardim salpicado de plantas raquíticas entre cada uma das casas e a rua, cortado por um estreito caminho amarelado, parecendo ser uma mistura de saibro e argila. Tudo ali estava lamacento, por causa da chuva que caíra durante a noite. O jardim era circundado por uma parede de tijolos com mais ou menos 1 metro de altura, encimada por grades de madeira. Nessa parede estava recostado um policial robusto, cercado por um pequeno grupo de desocupados, todos esticando o pescoço e aguçando os olhos, na vã esperança de um vislumbre do que acontecia no interior da residência. Imaginei que Sherlock Holmes entraria imediatamente na casa para atirar-se ao estudo do mistério. Entretanto, nada parecia mais distante de sua intenção. Com ar despreocupado, que, em vistas das circunstâncias, me parecia próximo à afetação, ele caminhou de um lado para outro pela calçada, fitando o chão com expressão absorta, depois o céu, as casas opostas e a linha das grades sobre os muros. Terminada a sua inspeção, ele começou a andar lentamente pelo caminho do jardim, ou melhor, pelo gramado vizinho de olhos pregados no chão. Parou 2 vezes e eu o vi sorrir uma vez, ouvindo também soltar uma exclamação satisfeita. Havia muitas marcas de pegadas impressas no terreno molhado e argiloso, mas, como os policiais já tinham ido e vindo por ali, não pude imaginar como meu companheiro poderia descobrir alguma pista no local. De qualquer modo, já que tivera provas das extraordinárias capacidades e dos seus dotes perceptivos, acreditava que ele conseguiria distinguir muitas coisas que para mim eram completamente invisíveis. À entrada da casa, fomos recebidos por um homem alto e claro, de pele alva e cabelos muito louros, com um caderno de notas na mão, que se precipitou ao encontro de Holmes, apertando-lhe a mão efusivamente. Foi muita gentileza ter vindo, disse ele. Nada foi tocado ainda, exceto aqui fora, replicou meu companheiro, apontando para o caminho no jardim. Se uma manada de búfalos tivesse passado por ali, a confusão não seria pior. Mas imagino que já havia tirado as suas conclusões, Gregson, antes de permitir que isso acontecesse. Fiquei muito ocupado dentro da casa, respondeu o detetive, evasivamente. Meu colega, o Sr. Lestrade, também está aqui. Esperava que ele cuidasse dessa parte. Holmes fitou-me de esguelha e ergueu as sobrancelhas sardonicamente. Se 2 homens como você e Lestrade já estão na pista, não resta muita coisa para um terceiro fazer, disse Holmes. Gregson esfregou as mãos, satisfeito consigo mesmo, pelo elogio recebido. Creio que já fizemos tudo que era necessário, respondeu. De qualquer modo, é um caso estranho e sei quanto aprecio o gênero. Veio para cá de cabriolé? Perguntou Sherlock Holmes. Não. Nem Lestrade? Também não. Então vamos dar uma espiada na sala. Com esta observação inconsequente, Holmes entrou na casa em largas passadas, seguido por Gregson, cujas feições exprimiam espanto. Um corredor curto de assoalho, nu e empoeirado, levava à cozinha e as dependências de serviço. 2 portas se abriam para ele, uma à direita e outra à esquerda. Era evidente que uma delas ficava fechada por muitas semanas. A outra dava para a sala de jantar, o aposento onde ocorrera o misterioso fato. Holmes entrou e eu o segui, com o coração apertado por aquela sensação que a presença da morte inspira.
Era uma grande sala quadrada que parecia ainda maior pela ausência de móveis. As paredes estavam forradas com um papel vulgar e espalhafatoso, manchado de bolor em vários lugares e com enormes tiras rasgadas, aqui e ali, penduradas e expondo o reboco amarelado. Do lado oposto, à porta havia uma lareira vistosa, com um consolo que imitava mármore branco. A um canto desse consolo da lareira via-se um toco de vela vermelha. A única janela estava tão suja que só deixava penetrar uma claridade opaca e incerta que emprestava a tudo uma tonalidade acinzentada, acentuada pela espessa camada de poeira que cobria todo o aposento. Foi mais tarde que notei esses detalhes. Naquele momento, minha atenção concentrava-se na figura imóvel e macabra, estendida nas tábuas do assoalho, com os olhos abertos e, sem vida, fitando o teto desbotado. O homem devia ter uns 42, 43 anos. Era de estatura mediana, tinha ombros largos, cabelos negros e anelados, a barba curta e hirsuta. Trajava fraque e colete de tecido grosso e de boa qualidade, calças claras e tinha punhos e colarinhos imaculadamente alvos. No chão, ao seu lado, havia uma cartola bem escovada e em bom estado. Ele tinha as mãos crispadas e os braços abertos, mas as pernas estavam torcidas, dando a impressão de que sua agonia fora extremamente penosa. Em seu rosto rígido estampava-se uma agonia sem limites, expressão de horror e também de ódio, segundo me pareceu, como jamais vi em um semblante humano. Aquela contorção malévola e terrível, juntamente com a testa baixa, o nariz chato e o queixo proeminente, davam ao morto uma singular aparência simiesca, acentuada pela postura torcida e pouco natural. Eu já vira a morte em formas variadas, porém nunca com um aspecto tão medonho como naquela sala sombria e sinistra que dava para uma das principais artérias da Londres suburbana. Esguio e com seu ar de furão, Lestrade estava para junto à porta e cumprimentou-nos, a mim e a meu companheiro. Este caso vai dar o que falar, observou ele. Supera tudo o que já vi e note-se que não sou calouro. Nenhuma pista? Perguntou Gregson. Absolutamente nada, respondeu Lestrade. Sherlock Holmes chegou perto do corpo e, ajoelhando-se, examinou-o atentamente. Tem certeza de que não há ferimentos? Perguntou meu companheiro, apontando para as numerosas gotas e salpicos de sangue espalhados em torno. Plena certeza, exclamou os dois detetives. Sendo assim, é evidente que esse sangue veio de uma segunda pessoa, presumivelmente o assassino, se é que houve assassinato. Isto me faz lembrar as circunstâncias da morte de Van Jensen em Utrecht, em 1834. Lembra-se do caso, Gregson? Não, senhor. Pois procure ler. Realmente deveria lê-lo. Não há nada de novo sobre o sol. Tudo já aconteceu antes. Enquanto falava, os dedos ágeis de Holmes voavam daqui para ali, por todos os cantos, apalpando, pressionando, desabotoando e examinando, tendo nos olhos aquela mesma expressão absurda que já mencionei antes. Conduziu o exame com tal rapidez que dificilmente alguém perceberia a minúcia com que eu fazia. Por fim, cheirou os lábios do morto e depois olhou as solas de suas botas de couro. Não o removeram do lugar? Perguntou Holmes. Apenas o suficiente para que o examinássemos. Então podem levá-lo agora para o necrotério, disse Holmes. Não há mais nada para se examinar. Gregson tinha uma padiola e 4 homens ali perto. A um chamado seu, os padioleiros entraram na sala e retiraram o morto. Quando o corpo foi erguido, um anel caiu no chão, tilintando e rolou pelo assoalho. Lestrade apanhou-o e olhou para ele com ar de mistério. Uma mulher esteve aqui, exclamou Lestrade. Isso é uma aliança de mulher. Ao falar, exibiu a aliança na palma da mão. Juntando-nos em torno dele e fitamos o anel. Não havia dúvida de que aquele aro singelo de ouro já havia adornado o dedo de uma noiva.
Isso complica as coisas, comentou Gregson, e sabe Deus como já estavam complicadas. Tem certeza de que isso não simplifica as coisas? Observou Holmes. Nada descobriremos ficando aqui a contemplar essa aliança. O que encontrou nos bolsos do homem? Temos tudo aqui, disse Gregson, apontando para alguns objetos amontoados sobre um dos últimos degraus da escada. Um relógio de ouro da casa Barraud de Londres, uma corrente de relógio pesada e de ouro maciço, um anel de ouro com o símbolo maçônico, um alfinete de gravata de ouro no formato de uma cabeça de bulldog com os olhos de rubis, uma carteira em couro da Rússia contendo cartões de visitas de Enoch J. Drebber de Cleveland, correspondentes às iniciais EJD na roupa de baixo. Nem uma carteira de notas, mas dinheiro trocado nos bolsos, totalizando 7 libras e 3 chelins. Uma edição de bolso do Decameron de Boccaccio com o nome de Joseph Stangerson na primeira folha em branco. 2 cartas, uma endereçada a E. J. Drebber e outra a Joseph Stangerson. Para que endereço? América Shire, Strand, Londres, para serem entregues quando procuradas pelos destinatários. Ambas foram enviadas pela Guion Stamps Company e falam sobre a partida de seus barcos de Liverpool. É evidente que o infeliz estava prestes a voltar a Nova York. Investigou o homem chamado Stangerson? Imediatamente, senhor, disse Gregson. Fiz publicar anúncios em todos os jornais. Enviei um de meus homens ao American Exchanger para ele ainda, mas ele ainda não voltou. Pediu informações a Cleveland? Telegrafamos para lá esta manhã, Holmes. O que disseram? Apenas detalhamos as circunstâncias, acrescentando que ficaríamos gratos por qualquer informação que nos ajudasse no caso. Não solicitou detalhes sobre algum ponto específico que considerasse importante? Pedi informações sobre Stangerson. Nada mais? Não existe nenhuma circunstância que sirva de base para este caso? Pretende telegrafar novamente? Já disse tudo o que tinha a dizer, respondeu Gregson, num tom um tanto ofendido. Sherlock Holmes riu para si mesmo e parecia prestes a fazer algum comentário, quando Lestrade, que ficara na sala da frente enquanto conversávamos no corredor, reapareceu em cena, esfregando as mãos de um jeito pomposo e satisfeito. Sr. Gregson, acabo de fazer uma descoberta da maior importância, algo que passaria despercebido se eu não tivesse examinado as paredes cuidadosamente, disse ele. Os olhos do homenzinho cintilavam enquanto ele falava, e evidentemente mal continha a euforia por ter levado um tento contra o colega. Venham ver, disse ele todo cheio de orgulho. Chamou, voltando alvoroçadamente à sala, cuja atmosfera parecia renovada após a remoção de seu macabro inquilino. Um momento, fiquem onde estão, disse Lestrade todo entusiasmado. Riscou um fósforo depois na bota e o aproximou da parede. Vejam isto! Exclamou triunfante. Já mencionei que o papel de parede estava rasgado e com as tiras penduradas em vários lugares. Naquele canto da sala, um bom pedaço se rasgara, deixando à mostra um quadrado amarelado, de reboco áspero. Nesse espaço descoberto, via-se uma única palavra, gatujada em letras de sangue. Hash. O que me diz sobre isso? Perguntou o detetive com o ar de um mestre de cerimônias apresentando o espetáculo. Passou despercebido porque ficava no canto mais escuro da sala e ninguém pensou em examinar aqui. O assassino escreveu isso com o próprio sangue, dele ou dela. Notem a mancha que escorreu pela parede. De qualquer forma, afasta a hipótese de suicídio. Por que teria sido escolhido esse canto? Eu lhes direi, disse ele cheio de orgulho. Vejam aquela vela sobre a lareira, estão vendo? Estava acesa no momento, e assim este canto passou a ser a parte mais iluminada da sala.
E já que as descobriu, o que significam essas letras? Perguntou Gregson num tom desdenhoso. O que significam? Bem, certamente aqui seria escrito o nome Rachel, mas quem o escreveu deve ter sido interrompido antes de terminá-lo. Ouçam o que digo. Quando esse caso for esclarecido, verão que uma mulher chamada Rachel estava envolvida no assunto. Ria à vontade, senhor Sherlock Holmes. Pode ser muito esperto e inteligente, mas depois de tudo encerrado, o senhor verá que o velho cão de raça e caça se saiu muito melhor que o senhor. Sinceramente, peço que me desculpe, disse meu companheiro, que irritara o homenzinho com um acesso de riso. Evidentemente, é seu o crédito de ser o primeiro a descobrir esse detalhe. E como disse, tudo indica que a palavra foi escrita pelo outro participante do mistério da noite passada. Ainda não tive tempo de examinar esta sala, mas, com a sua permissão, é o que farei agora. Enquanto falava, Sherlock Holmes tirou do bolso uma fita métrica e uma grande lente de aumento redonda. Munido dos dois instrumentos, passou a caminhar rápida e silenciosamente pela sala, parando de vez em quando, ajoelhando-se algumas vezes e, em uma delas, estirando-se de bruços no assoalho. Estava tão absorto em sua atividade que parecia ter esquecido a nossa presença, porque falava baixinho o tempo todo consigo mesmo, soltando uma série de exclamações, resmungos, assobios e gritos sufocados, de animação e esperança. Enquanto o observava, não pude deixar de compará-lo a um bem treinado cão de caça, quando anda de um lado para o outro farejando a presa escondida, ganindo de ansiedade até encontrar o rastro perdido. Holmes prosseguiu em sua pesquisa durante uns bons 20 minutos, medindo com o maior cuidado distâncias entre marcas totalmente invisíveis para mim e, volta e meia, usando sua fita métrica nas paredes, de modo também incompreensível para mim. Em um ponto, recolheu cuidadosamente um montículo de poeira acinzentada do chão, guardando tudo em um envelope. Por fim, examinou com a lente a palavra escrita na parede, verificando atentamente cada letra. Feito isso, pareceu dar-se por satisfeito, porque guardou a fita métrica e a lente no bolso. Dizem que o gênio consiste em uma capacidade infinita para o trabalho paciente, observou com um sorriso. Como definição é péssima, embora se aplique ao ofício de detetive. Gregson e Lestrade tinham observado as manobras de seu colega amador com muita curiosidade e certo desdém, e até deboche, para dizer a verdade. Evidentemente, não percebiam que os mínimos gestos de Sherlock Holmes, algo que eu começava a compreender, tinham sempre alguma finalidade prática e definida. O que acha de tudo isso? Perguntou os dois detetives. Eu estaria lhes roubando os méritos do caso se pretendesse ajudá-los, observou meu amigo. Conduziram-se tão bem até agora que seria lamentável a interferência de mais alguém. Havia um mundo de sarcasmo nas palavras de Holmes. Se me puserem a par de suas investigações, teria o máximo prazer em ajudá-los, como for possível, prosseguiu Holmes. Nesse meio tempo, eu gostaria de falar com o policial que encontrou o corpo. Poderiam fornecer-me o seu endereço? Lestrade consultou seu caderno de notas. John Haynes disse: está de folga agora. Poderá encontrá-lo em Audley Court, 46, Kennington Park Gate. Holmes anotou o endereço. Vamos, doutor, disse Holmes para mim. Vamos falar com Haynes. Quero dizer-lhes uma coisa que talvez possa ajudá-los no caso, acrescentou, virando-se para os dois detetives. Aqui houve um homicídio, e o assassino era um homem. Tem mais coisas. Um homem de 1,80 m de altura, um homem de mais de 1,80 m de altura, é relativamente novo, com pés pequenos para sua altura. Usa botinas grosseiras de bico quadrado e fumava um charuto Timmond. Chegou aqui
com sua vítima em um cabriolé de 4 rodas, puxado por um cavalo com 3 ferraduras velhas, porém uma nova. Na pata dianteira esquerda estava a nova. Com toda probabilidade, o assassino tem o rosto corado e as suas unhas da mão direita são bastante compridas. Estes são apenas alguns detalhes, mas que podem ajudar bastante. Lestrade e Gregson entreolharam-se com um sorriso de incredulidade e de deboche. Se o homem foi assassinado, como aconteceu? Perguntou Lestrade. Veneno, disse Sherlock Holmes lacônico. Caminhou para a porta, em seguida. Mais uma coisa, Lestrade, acrescentou Sherlock Holmes, virando-se antes de sair. Rache quer dizer vingança em alemão. Portanto, não perca seu tempo procurando uma senhorita chamada Rachel. Após este último disparo, Holmes afastou-se, deixando para trás os 2 rivais boquiabertos. O que John Hayes tinha a dizer? Era 1h da tarde, quando saímos do número 3 de Lauriston Gardens. Sherlock Holmes levou-me à agência telegráfica mais próxima, de onde expediu um longo telegrama. Depois fez sinal para um cabriolé e ordenou ao cocheiro que nos conduzisse ao endereço fornecido por Lestrade. Nada como a prova colhida diretamente na fonte, comentou ele. Na verdade, já formei minha opinião sobre esse caso, mas nunca é demais sabermos tudo que há para saber. Você me surpreende, Holmes, observei. Sem dúvida, não tem muita certeza sobre os detalhes que acabou de fornecer aos detetives. Por que mente? Não há qualquer margem para erro, e muito menos estou mentindo, respondeu Holmes. Ao chegar lá, a primeira coisa que observei foi que uma carruagem fizera 2 sulcos com as rodas perto da esquina. Ora, até a noite passada tivemos uma semana sem chuva, de modo que aquelas rodas só deixariam marcas tão fundas se tivessem sido feitas durante a noite. Havia também marcas dos cascos de um cavalo, sendo o contorno de uma delas desenhado com mais nitidez que o das outras 3, o que indicava uma ferradura nova. Já que uma carruagem parara ali, depois de começar a chover e, não tendo parado mais durante a manhã, Gregson foi positivo quanto a isso. Ela deve ter estado lá durante a noite e, por conseguinte, conduziu os 2 indivíduos até a casa. Visto assim, parece bem simples, mas e quanto à altura do outro homem? Murmurei. Ora, em 9 entre 10 casos, podemos avaliar a altura de um homem simplesmente medindo o comprimento de seus passos. Trata-se de um cálculo bem simples, mas não vou entediá-lo com números. Eu tinha o comprimento dos passos do indivíduo na argila do jardim e na poeira do assoalho da sala. Além disso, eu tinha outros elementos para confirmar a exatidão de meus cálculos. Quando um homem escreve em uma parede, o instinto o leva a escrever a altura dos olhos. Muito bem, aquela inscrição estava a cerca de 1,80 m do chão. Foi uma brincadeira de criança, algo tão fácil para descobrir. E sobre a idade do homem? Perguntei. Bem, se um homem consegue dar passadas de 1,20 m sem o menor esforço, tem que estar em plena forma física. Era essa a largura de uma poça no jardim. Botinas de verniz a contornaram e biqueiras quadradas a saltaram. Afinal, não há mistério algum nisso. Estou apenas aplicando à vida diária alguns dos preceitos sobre observação e dedução que eu recomendava naquele artigo, que você inclusive criticou. Há algo mais que o esteja intrigando, meu amigo Watson? Aquilo sobre as unhas e o charuto, Timon, falei. A inscrição na parede foi feita pelo dedo indicador de um homem, molhado em sangue. Com a lente, pude observar que o reboco havia sido ligeiramente arranhado durante a escrita, o que não aconteceria se ele estivesse com as unhas bem cortadas. Recolhi um pouco da cinza espalhada no assoalho. Era de cor escura e em escamas. Uma cinza idêntica à produzida por charutos Timon. Fiz um estudo especial sobre cinzas de charuto. Aliás, escrevi uma monografia a respeito.
Gabo-me de poder identificar à primeira vista a cinza de qualquer marca conhecida de charuto ou tabaco. E é exatamente nesses detalhes que está a diferença entre um detetive especializado e os do tipo de Gregson e Lestrade. E quanto ao rosto corado? Perguntei. Isso não existe, Holmes. Você inventou isso. Como pode descobrir, estando no lugar que alguém esteve, que tal pessoa tem o rosto corado ou não? Oh, foi apenas um tiro no escuro, embora eu não tenha dúvidas a respeito. Não me pergunte como, no estágio atual do caso. Passei a mão pela testa. Minha cabeça é um torvelinho, comentei. Quanto mais penso no caso, mais misterioso me parece. Como é que os dois homens, se é que foram mesmo dois, conseguiram entrar em uma casa vazia? O que aconteceu com o cocheiro que os levaram até lá? Como um homem poderia obrigar outro homem a tomar veneno? De onde veio o sangue? Qual o motivo do crime, já que não houve roubo? Como aquela aliança de mulher foi parar ali? E, acima de tudo, por que o segundo homem escreveria a palavra alemã Rache antes de dar o fora? Confesso que não vejo nenhuma maneira possível de conciliar todos esses fatos. Meu companheiro sorriu de modo aprovador. Você resumiu as dificuldades da situação de maneira clara e sucinta, Watson. Ainda há muitos pontos obscuros, embora eu já tenha opinião formada sobre os fatos principais. Quanto à descoberta do pobre Lestrade, não passa de um indício falso, a fim de pôr a polícia na pista errada, ao sugerir que aquilo era obra de socialistas ou de sociedades secretas. Aquilo não foi feito por um alemão. O A, caso tenha percebido, estava impresso mais ou menos segundo a escrita alemã. Ora, um verdadeiro alemão invariavelmente usa caracteres latinos para letras de impressa. Assim sendo, posso afirmar com segurança que não foi um alemão quem fez a inscrição, mas um imitador grosseiro que exagerou no seu papel. Foi simplesmente um golpe de astúcia para despistar a investigação policial. Não vou lhe dizer muito mais sobre o caso, doutor. Como sabe, um mágico perde prestígio quando seu truque é desvendado. Se eu lhe explicar muita coisa sobre o meu método de trabalho, acabará concluindo que, afinal de contas, sou um indivíduo bastante comum. Pois tudo é muito simples. Eu jamais pensaria uma coisa dessa, respondi. Seria impossível alguém aproximar mais a dedução de uma ciência exata do que você, Holmes. Meu companheiro enrubesceu de prazer ao ouvir minhas palavras e ao perceber o meu tom sincero. Eu já notara que Holmes era tão sensível aos elogios feitos à sua arte quanto uma jovem moça a respeito da sua própria beleza. Eu lhe direi mais uma coisa, acrescentou Holmes. Botinas de verniz e biqueiras quadradas chegaram no mesmo cabriolé e seguiram juntos pelo caminho do jardim do jeito mais amistoso possível, talvez até de braços dados. Quando entraram na casa, ficaram andando de um lado para o outro na sala, ou melhor, Botinas de verniz ficou parado, enquanto biqueiras quadradas ia e vinha. Pude ler tudo isso na poeira. Como li também que quanto mais ele andava, mais excitado ia ficando. Isso foi revelado pela largura cada vez maior das suas passadas. Ficou falando o tempo todo e, sem dúvida, cada vez ficava mais encolerizado. Então ocorreu a tragédia. Contei-lhe tudo o que sei até agora, porque o resto não passa de suposições e conjecturas. De qualquer modo, já temos uma boa base para começar a trabalhar. Precisamos nos apressar, porque pretendo ouvir Norma Neruda esta tarde em um concerto no Halle. Esta conversa ocorreu enquanto nosso cabriolé abria caminho por uma longa sucessão de ruas sujas e becos sombrios. No mais sujo e sombrio de todos, nosso cocheiro parou de repente. Audley Court fica ali, anunciou apontando para uma fenda estreita na fileira de tijolos desbotados. Estarei aqui quando voltarem. Audley Court não era um lugar atraente.
A passagem estreita nos levou a um pátio quadrado, com piso de lajes e cercado de moradias sórdidas. Abrimos caminho por entre bando de crianças imundas e varais com roupas desbotadas, penduradas, até chegarmos ao número 46. A porta da casa exibia uma pequena placa de latão com o nome Heinz gravado. Soubemos que o policial estava na cama e fomos conduzidos a uma saleta, a fim de esperá-lo. Ele surgiu pouco depois, parecendo um pouco irritado por ter seu repouso sido interrompido. Já apresentei meu relatório no posto, declarou. Holmes tirou meio soberano do bolso e brincou pensativamente com a moeda na mão. Pensamos que seria melhor ouvir tudo de sua própria boca, disse Holmes. Terei o máximo prazer em ajudá-los, no que puder, respondeu o policial de olhos fixos na pequena moeda de ouro nas mãos de Holmes. Basta que nos conte, a seu modo, o que aconteceu. Heinz sentou-se no sofá de crina e franziu a testa, como que decidido a não omitir o menor detalhe em seu relato. Contarei desde o início, falou. Minha ronda vai de 10 da noite às 6 da manhã. Às 23 horas, houve uma briga no White Hart, mas, fora isso, tudo continuava tranquilo no meu setor. Começou a chover a 1 da madrugada. Encontrei o Harry Musher. Ele faz a ronda em Holland Grove e ficamos conversando na esquina da Henrietta Street. Um pouco mais tarde, por volta de 2 horas, mais ou menos, achei que devia dar uma espiada e ver se estava tudo calmo na Brixton Road. Estava tudo enlameado e deserto. Não vi ninguém durante a minha caminhada, embora 1 ou 2 cabriolés passassem por mim. Ia andando devagar, pensando que uma dose de gin não me quente me faria bem naquele frio. De repente, uma nesga de luz me chamou a atenção bem na janela daquela casa. Ora, eu sabia que as 2 casas em Lauriston Gardens estavam vazias, porque o proprietário não quer mandar limpar os esgotos, embora o último inquilino de uma delas tenha morrido de tifo. Fiquei perplexo ao ver a luz na janela, o que me fez desconfiar de que algo estava muito errado. Quando cheguei à porta, parou e depois voltou até o portão do jardim, interrompeu meu companheiro Holmes. Por que fez isso? Heinz teve um sobressalto e ficou com os olhos arregalados em Sherlock Holmes, com um espanto estampado no rosto. Foi isso mesmo, exclamou. E só Deus sabe. Como descobriu isso? Bem, quando cheguei à porta, estava tudo tão quieto e deserto que pensei que era um mau negócio não ter ninguém ali comigo. Não tenho medo de nada no mundo dos vivos, sabe como é, mas fiquei pensando que bem poderia ser a alma do sujeito que morreu de tifo, inspecionando os esgotos que o mataram. A ideia me deixou apavorado e de cabelos arrepiados, e voltei ao portão para ver se avistava a lanterna de Musher, mas não havia o menor sinal dele, nem de mais ninguém. Não viu ninguém na rua? Perguntou Holmes. Nenhuma alma viva, nem ao menos um cachorro. Então tomei coragem, voltei e abri a porta. Estava tudo quieto lá dentro, de modo que fui até a sala onde a luz estava brilhando. Havia uma vela bruxuleante no consolo da lareira. Era uma vela de cera vermelha, e com a sua claridade eu vi. Sei tudo o que você viu, disse Holmes. Deu várias voltas pela sala, ajoelhou-se junto ao corpo, depois foi até a cozinha, verificou a porta e então John Hans levantou-se assustado, deu um salto, com ar amedrontado e com o rosto branco, e um olhar cheio de suspeita direcionado a Holmes. Onde estava escondido para ver tudo isso? Perguntou rapidamente. Está me parecendo que sabe muito mais do que deveria. Holmes riu e jogou seu cartão de visita sobre a mesa, na direção do policial. Não vai me prender pelo assassinato, disse. Sou um dos cães de caça
e não o lobo. Greggs e Lestrade poderão confirmar o que digo. Não sou nenhum assassino. Muito bem, prossiga. O que fez depois? Disse Holmes. Hans sentou-se outra vez, mas não perdeu a expressão intrigada. Voltei ao portão e usei meu apito. Isso fez com que Murcher e mais dois viessem ao meu encontro. A rua estava vazia neste momento? Lhe perguntou Holmes. Bem, era como se estivesse, no caso de alguém que pudesse ser de alguma valia. Mas o que quer dizer com isso? Perguntou Holmes. Um sorriso surgiu no rosto do policial. Bem, eu já vi muitos bêbados por aí, mas nunca um tão embriagado quanto aquele, explicou. Quando cheguei, o sujeito estava no portão, encostado às grades, cantando a plenos pulmões. Mal conseguia ficar em pé, quanto mais ajudar em alguma coisa. Que tipo de homem era ele? Perguntou Sherlock Holmes. John Haynes pareceu um tanto irritado com a digressão. Era apenas um beberrão dos piores, respondeu. Teria sido levado diretamente para o posto policial se não tivéssemos coisa mais importante para fazer. O rosto dele, suas roupas, não reparou em nada? Perguntou Holmes, impaciente. É claro que reparei, já que tive de erguê-lo com a ajuda de Murcher. Era um sujeito alto, de rosto muito corado, mas com a parte inferior escondida por um echarpe que... Já basta, exclamou Sherlock Holmes. O que foi feito dele? Não íamos ficar cuidando de um bêbado justamente naquela hora, né, Sr. Holmes? Respondeu o policial numa voz ofendida. Imagino que tenha encontrado o caminho de volta para sua casa, Sr. Holmes. Apenas isso. Como estava vestido? Perguntou Holmes. Meu Deus, mas por que tanto interesse neste alcoólatra? Perguntou o policial. Tinha um sobretudo marrom e um chicote na mão. Chicote? Não. Então, deve tê-lo largado em algum lugar, murmurou meu companheiro. Chegou a ver ou ouvir um cabriolé depois disso? Não, Sr. Holmes, não ouvi nada. Aqui tem meio soberano, disse meu companheiro, levantando-se e apanhando seu chapéu. Receio que você não suba muito na força policial, Hans. Devia usar também a cabeça, em vez de tê-la apenas como enfeite. Na noite passada, poderia ter ganhado suas divisas de sargento. O homem que teve nas suas mãos é o mesmo que possui a chave deste mistério, aquele que estamos procurando. Agora não adianta discutirmos isso, mas eu lhe garanto que é como falei. Vamos, Watson. Fomos andando na direção do cabriolé, deixando nosso informante incrédulo, mas evidentemente perturbado. Que grande imbecil! Exclamou Holmes em tom amargo, enquanto voltávamos para casa. Pensar que teve uma oportunidade de ouro nas mãos e não soube aproveitá-la. Pois eu continuo no escuro, sem entender nada do que você está dizendo, Holmes. É verdade que a descrição do homem combina com a ideia que você fez do segundo personagem do mistério, mas por que ele voltaria à casa depois que saiu? Não é assim que agem os criminosos. A aliança, homem, a aliança, me disse Holmes. Ele voltou para recuperá-la. Enfim, se não tivermos outro meio de capturá-lo, sempre podemos atraí-lo com a aliança. Vou pegá-lo, doutor. Aposto 2 contra 1 como o agarro. Fico-lhe muito grato por tudo. Fico-lhe muito grato por tudo. Só fui a Lauriston Gardens por sua causa. E se não tivesse ido, teria perdido o estudo mais interessante que já encontrei. Um estudo em vermelho, hein? Ora, por que não usarmos um pouco a linguagem artística? Temos o fio vermelho do crime, enredando-se na meada descolorida da vida. E nossa obrigação é desentranhá-lo, isolá-lo, expondo-o em toda a sua extensão. Muito bem, vamos ao nosso almoço e depois a Norman Neruda. Seu ataque e sua execução musical são esplêndidos, como é mesmo aquela pequena peça de Chopin que ele interpreta de modo tão magistral. Recostado no assento do cabriolé, aquele cão de caça amador ficou cantarolando como uma cotovia enquanto eu meditava sobre
as muitas facetas da mente humana. Nosso anúncio atraiu um visitante. A atividade daquela manhã fora excessivamente para minha saúde, de modo que à tarde eu me sentia francamente exausto. Depois que Holmes saiu para o concerto, deitei-me no sofá, disposto a dormir por umas 2 horas. Foi uma tentativa inútil. Tudo que havia sucedido me deixara tão excitado que as mais estranhas fantasias e suposições povoavam minha mente. Toda vez que eu fechava os olhos, via a fisionomia contraída e simiesca do homem assassinado diante de mim. A impressão provocada por aquele rosto fora tão sinistra que era difícil sentir outra coisa além de gratidão pela pessoa que retirara seu dono deste mundo. Se as feições humanas alguma vez já lhe revelaram o vício em seu aspecto mais malévolo, sem dúvida eram as de Enoch J. Drebber, de Cleveland. Mesmo assim, eu reconhecia que era preciso fazer justiça e que a depravação da vítima não constituía atenuante aos olhos da lei para o criminoso. Quanto mais eu pensava no caso, mais extraordinária me parecia a hipótese de meu companheiro de que o homem fora envenenado. Lembrei-me de que ele cheirara os lábios do cadáver e tinha certeza de que ele detectara algo que sustentava essa ideia. Bem, se não fosse veneno, o que mais poderia ter provocado a morte do indivíduo, se ele não apresentava ferimentos nem sinais de estrangulamento? Ao mesmo tempo, de quem seria aquele sangue que manchara tanto o assoalho? Não havia sinais de luta, e a vítima não possuía nenhuma arma com a qual pudesse ter ferido o adversário. Enquanto todas essas perguntas ficassem sem resposta, era quase certo que eu e Holmes não conseguiríamos conciliar o sono. As maneiras calmas e confiantes de meu companheiro, no entanto, convenciam-me de que ele já havia formulado alguma teoria que explicasse todos os fatos, embora eu não pudesse imaginar nem por um momento qual seria a sua teoria. Holmes voltou muito tarde, tão tarde que só o concerto não seria capaz de detê-lo por tanto tempo. O jantar estava na mesa antes de seu regresso. Foi magnífico, ele exclamou ao sentar-se. Lembra-se do que Darwin disse sobre a música? Segundo ele, a capacidade de produzi-la e apreciá-la já existia entre a raça humana muito antes de existir a faculdade da linguagem. Talvez seja por isso que nos sentimos tão sutilmente influenciados pela música. Certamente nossas almas guardam lembranças vagas daqueles séculos envoltos em brumas, quando o mundo ainda estava na infância. Trata-se de uma ideia um tanto ampla, observei. Nossas ideias precisam ser tão amplas quanto a natureza, se quisermos interpretá-la. Respondeu ele. O que há com você? Não me parece o mesmo. Sem dúvida, esse caso da Brixton Road o deixou perturbado. Para ser franco, deixou mesmo, falei. Depois de minhas experiências no Afeganistão, eu devia estar mais insensível. Vi meus companheiros serem dizimados na batalha de Mayhem e não perdi a calma. Posso compreender. Aqui há um mistério excitante, que excita a imaginação. E onde não há imaginação, não existe horror. Já viu o Jornal da Tarde? Ainda não. Faz um relato bastante detalhado do caso, mas não menciona o fato de que uma aliança de mulher caiu ao chão quando o corpo foi erguido. Ainda bem. Por quê? Veja este anúncio, respondeu Holmes. Mandei publicá-lo esta manhã em todos os jornais, logo após a ocorrência. Atirou o jornal na minha direção por cima da mesa e passei os olhos pelo ponto indicado. Era o primeiro anúncio da coluna de achados. Foi encontrada, esta manhã, na Brixton Road, dizia o anúncio, uma aliança de ouro no trajeto entre a taberna Wheat Heart e Holland Grove. Procurar o Dr. Watson na Bigger Street 221B, entre 8 e 9 desta noite. Desculpe-me por usar seu nome,
disse Holmes. Se publicasse em meu nome, algum desses idiotas o reconheceria e se intrometeria no caso. Está tudo bem, Holmes, falei. Mas se aparecer alguém, eu não tenho nenhuma aliança comigo. Oh, é claro que tem. Ele disse, estendendo-me uma. Esta servirá perfeitamente. É quase idêntica à outra, veja. E quem você acha que virá buscá-la? Perguntei a Holmes. Ora, o homem do sobretudo marrom, nosso amigo corado de biqueiras quadradas. Se não aparecer em pessoa, enviará um cúmplice, alguém para buscá-la. Talvez ele ache arriscado demais. De modo nenhum, se minha opinião estiver correta, e tenho todos os motivos para acreditar que está, esse homem preferirá arriscar qualquer coisa a perder a aliança. Segundo imagino, ele a deixou cair enquanto se debruçava sobre o corpo de Drebber e não deu por falta dela na hora. Ao sair da casa, percebeu que a perdera e voltou rapidamente, mas viu que a polícia já estava no local, por sua própria Drebber. Segundo imagino, Drebber não deu por falta dela na hora. Ao sair da casa, percebeu que a perdera e voltou rapidamente, mas viu que a polícia já ocupara o lugar por sua própria culpa, ao deixar a vela acesa. Então teve que fingir que estava bêbado para afastar as suspeitas que devem ter surgido quando o viram junto ao portão, entendeu? Agora ponha-se no lugar dele. Refletindo sobre o assunto, deve ter ocorrido que poderia ter perdido a aliança na rua, depois de sair de casa. O que fazer então? Examinar ansiosamente os jornais da tarde, na esperança de encontrá-la na coluna dos objetos achados. Garanto como os olhos do nosso homem brilharam quando ele viu o meu anúncio. E ele deve ter ficado eufórico, porque temer uma armadilha. Em sua opinião, não haveria nenhum motivo para se pensar que a aliança encontrada tenha alguma ligação com o crime. Ele virá. Você o verá dentro de 1 hora aqui. E depois? Perguntei. Oh, não se preocupe. Eu me incumbirei de lidar com ele. Tem alguma arma? Tenho meu velho revólver regulamentar e alguns cartuchos. Seria conveniente limpá-lo e carregá-lo. O homem deve estar desesperado e, embora eu o pegue desprevenido, é melhor ficar preparado para uma emergência, Watson. Fui para o meu quarto e segui seu conselho. Quando voltei com o revólver, a mesa já estava arrumada e Holmes se entretinha em sua ocupação favorita de arranhar o arco do violino. Os acontecimentos estão se precipitando, anunciou quando entrei. Acabo de receber resposta ao telegrama que mandei para os Estados Unidos. Minha opinião sobre o caso estava correta. E qual é a sua opinião? Perguntei ansioso. Meu violino precisa de cordas novas, observou ele. Ponha seu revólver no bolso. Quando o sujeito chegar, dirige-se a ele com naturalidade e deixe o resto comigo. Não vá amedrontá-lo, encarando-o fixamente. São 8 horas. Falei consultando meu relógio. Exato. Talvez ele esteja aqui dentro de mais alguns minutos. Abra a porta, deixando-a apenas encostada. Assim, agora deixe a chave do lado de dentro. Obrigado. Descobri entre este livro antigo e curioso, em uma banca, De Jure Inter Gentes, publicado em latim, de Ligieri, nos Países Baixos, em 1642. Imagina, Carlos I ainda tinha a cabeça sobre os ombros quando imprimiram este livreto de capa marrom. Quem o imprimiu? Philippe de Groy. Não faço a mínima ideia de quem seja. Na primeira página, em branco, está escrito, em tinta quase apagada, Ars Libris Guillaume White. Quem teria sido Guillaume White? Imagino que algum advogado pragmático. Sua letra mostra um traço jurídico na caligrafia. Bem acho que aí vem o nosso homem. Enquanto ele falava, tocaram com força a sineta da entrada. Sherlock Holmes levantou-se silenciosamente e moveu sua cadeira na direção da porta.
Ouvimos a criada passar pelo corredor e depois o estalito seco do trinco seco sendo aberto. O Dr. Watson mora aqui? Perguntou uma voz clara, embora um pouco áspera. Não ouvimos a resposta da criada, mas a porta se fechou e alguém começou a subir os lances de escada. Os passos eram vacilantes e arrastados. Uma expressão de surpresa passou pelo rosto de meu amigo quando os ouviu. Os passos se aproximaram lentamente pelo corredor e ouviu-se uma leve pancada na porta. Entre! Exclamei. Em vez do homem violento que esperávamos, entrou na sala uma mulher bastante idosa e enrugada, cocheando. Pareceu ofuscada pela brilhante claridade repentina do aposento, e após uma mesura ficou piscando os olhinhos lacrimosos e remexendo nos bolsos com dedos nervosos e trêmulos. Olhei de esguelha para o meu companheiro e vi seu rosto assumir uma expressão tão desconsolada que mal pude manter a seriedade. A velha exibiu finalmente um jornal vespertino e apontou para nosso anúncio. Foi isto que me trouxe aqui, bondosos cavalheiros, uma aliança encontrada na Brixton Road, disse fazendo outra mesura. Pertence a minha filha Sally, casada faz apenas um ano. Seu marido é camareiro de um navio da União e nem sei o que diria se voltasse e a encontrasse sem a sua aliança. Em seu estado normal, ele não é dos mais delicados e piora muito quando bebe. Se querem saber, ela ontem foi ao circo com... Aliança é esta? Perguntei. Deus seja louvado, exclamou a velha. Esta noite, Sally será uma mulher feliz. Sim, é essa mesma. Qual é o seu endereço? Perguntei, pegando um lápis. Dugan Street, 13, em Rodmersmith. É um bocado longe daqui. A Brixton Road não fica no trajeto entre qualquer circo de Hogsmeade, observou Holmes com rispidez. A velha virou o rosto e o encarou fixamente com seus olhinhos circundados de vermelho. O cavalheiro perguntou o meu endereço, falou. Sally mora em uma pensão em Mayfield Place 3, fica em Pegraham. E o seu nome é... Meu sobrenome é Sawyer, o dela é Dennis, desde que se casou com Tom Dennis. É um excelente rapaz, muito direito também quando está no mar, e nenhum camareiro da companhia lhe passa à frente, mas em terra, quando se envolve com mulheres e bebidas... Aqui tem a sua aliança, senhorita Sawyer, interrompi, atendendo a um sinal de meu companheiro. Está claro que pertence à sua filha e fico feliz em poder devolvê-la ao legítimo dono. Murmurando uma porção de agradecimentos e bênçãos, a velha guardou a aliança no bolso e arrastou-se pelos degraus abaixo. Sherlock Holmes levantou-se rapidamente assim que ela desapareceu e precipitou-se para seu quarto. Voltou em poucos segundos envolto em seu impermeável e com um cachecol em torno do pescoço. Vou segui-la, disse apressado. Ela deve ser uma cúmplice e me levará ao homem. Espere por mim aqui. Mal a porta do corredor se fechar atrás de nossa visitante e Holmes já descia a escada. Espiando pela janela, pude vê-la arrastando-se com dificuldade do outro lado da rua, enquanto Holmes, furtivo, ia poucos metros atrás. Se toda a teoria dele não estiver errada, pensei, Holmes está agora sendo levado para o centro do mistério. Não era preciso que ele me pedisse para esperá-lo, porque descobri que seria impossível dormir enquanto não soubesse o resultado de sua aventura. Holmes saíra quase às 21 horas e eu não fazia a mínima ideia de quando voltaria, mas continuei fumando imperturbavelmente o meu cachimbo e folheando as páginas de uma revista. Soaram as 10 horas e eu ouvi passos rápidos da criada a caminho da cama. Às 23 horas, as passadas mais solenes da senhoria atravessaram o corredor rumo
a destino idêntico. Era quase meia-noite, quando ouviu o ruído seco da chave de Holmes girando a fechadura. Assim que entrou, vi no seu rosto que ele não se saíra bem. Divertimento e decepção pareciam debater-se para ver quem levava a melhor, e vencendo o primeiro, ele explodiu numa gargalhada jovial. Por nada no mundo eu gostaria que o pessoal da Scotland Yard soubesse o que houve, exclamou Holmes, deixando-se cair na poltrona. Já zombei tanto deles que nunca mais esqueceria o meu fracasso, mas posso rir agora, porque, a longo prazo, eu é que levarei a melhor.